Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 14. Stan, você vai para a delegacia comigo agora mesmo. Stan se afastou de Diane. Você não pode. Ele começou a falar e olhou frenético para Paris. Faça alguma coisa, Paris. Se você deixar isso acontecer, meu tio vai demiti-la. Paris nem pensou em questionar Diane. Para dizer a verdade, agora ela estava com medo de Stan. Talvez tivesse julgado mal o rapaz. Sempre pensou que ele era um imprestável, desajustado e ferrado, mas basicamente inofensivo. Talvez ele fosse mesmo capaz de cometer os crimes contra Jane Camp. Se ficasse provado que Stan não era Valentino, ela teria de enfrentar a ira de Wilkins Crashaw, e sem dúvida lhe custaria o emprego. Mas Paris preferia perder o emprego do que a vida. Diane segurou Stan pelo braço e o fez virar para a porta. Stan começou a reagir e Diane teve muito trabalho para contê-lo sem recorrer às algemas. Quando seu celular tocou, jogou para Paris atender. Alô? Paris? Ela mal conseguia ouvir com a gritaria de Stan. Gavin? Preciso falar com meu pai, Paris. É uma emergência. Gavin estava assistindo à televisão para passar o tempo, o único privilégio que o pai não tinha revogado. Tinha posto seu filme preferido no vídeo, mas os desafios que Mel Gibson enfrentava pareciam brincadeira comparados com o que acontecia na vida dele. Estava preocupado com o pai e com Paris. Não se sentia nada tranquilo, como tinha dado a entender quando o pai disse que Valentino podia ir atrás dele. Esse cara realmente pretendia prejudicá-los e parecia não ter medo de tentar. Ele não devia ser subestimado. Quem ia pensar que mataria Jane? Quando o telefone tocou, Gavin gostou da distração. Correu para atender e o fez sem medo de verificar o identificador de chamadas. Alô? Por que você não está atendendo o seu celular? Quem está falando? É a Melissa. Melissa Hatcher, que ótimo. Meu celular está desligado porque está tudo meio caótico. Gavin, você precisa me ajudar. Ela estava chorando. O que houve, Melissa? Preciso falar com você, mas tem um carro da polícia estacionado na frente da sua casa, por isso passei direto. Você tem que vir me encontrar. Eu não posso sair, Melissa. Gavin, isso não é brincadeira. Melissa praticamente gritou histérica. Por favor, Melissa, venha até aqui você. Com a polícia aí? De jeito nenhum. Por que não? Você tá chapada? Ela choramingou e fungou, depois disse. Posso entrar pelos fundos sem ser vista? Gavin não queria se envolver com ela, fosse qual fosse o problema. Fazer o teste com o detector de mentiras clareava o raciocínio e fazia a pessoa reorganizar suas prioridades e rapidamente. Gavin tinha jurado para ele mesmo que se saísse daquela confusão razoavelmente incólume, passaria a cultivar um novo círculo de amizades. Mais uma infração importante e acabaria tendo de voltar para Houston. Ele não queria voltar para a casa da mãe. Agora que tinha acertado as coisas com o pai, queria ficar com ele. Talvez até terminar o ensino médio. Era definitivamente melhor para ele dizer para Melissa que estava ocupado e desligar o telefone. Mas ela parecia realmente desesperada. Está bem, disse Gavin, ainda relutante. Estacione na rua atrás da minha casa e venha pelo caminho entre as casas. Não tem cerca. Deixo você entrar pela porta do pátio. Em quanto tempo você acha que está aqui? 2 minutos. Gavin tratou de se certificar de que os 2 policiais estavam no carro da frente da casa e que um deles não tinha saído para dar a volta na casa como faziam de hora em hora. Depois foi até a cozinha e ficou esperando Melissa. Ela apareceu pelas plantas que dividiam as 2 propriedades e parecia fantasiada para o Dia das Bruxas. Lágrimas tinham desenhado riscos pretos de maquiagem no rosto dela. A roupa parecia mais uma fantasia do que qualquer outra coisa que uma pessoa normal usaria. Era um mistério para Gavin como alguém podia correr com aquelas sandálias plataforma, mas Melissa conseguia. Ela deu a volta na piscina e trotou nas lajotas de calcário do pátio. Gavin abriu a porta de correr de vidro e a menina se jogou em cima dele.
Gavin puxou-a para dentro e fechou a porta. Segurou-a de lado e praticamente a carregou até a sala de estar, onde a fez sentar numa poltrona. Ela balbuciava incoerente e continuou agarrada nele. Acalme-se, Melissa. Não estou entendendo nada do que você está dizendo. Conte o que aconteceu. Ela apontou para o bar do outro lado da sala. Preciso beber alguma coisa primeiro. Ela tentou levantar, mas Gavin não deixou. Esqueça. Pode beber água se quiser. Gavin pegou uma garrafa do frigobar e, enquanto ela bebia, observou. Você parece o Circo dos Horrores. O que foi que aconteceu? Eu estava com ele. Quem? O cara. O dentista. Aquele tal de Armstrong. Gavin sentiu o maxilar cair. O quê? Onde? Onde? Melissa olhou em volta como se Brad Armstrong pudesse estar parado num canto. Gavin queria dar um tapa nela. Como é que alguém podia ser tão burro? Onde, Melissa? Não grite comigo, Gavin. Melissa esfregou a testa como se quisesse extrair a resposta com uma massagem. Um motel. Acho que a placa do lado de fora tinha um vaqueiro ou uma cela, alguma coisa assim. Um motel em Austin com o tema do Velho Oeste. Isso limitava a busca a várias centenas de motéis. Gavin pensou com ironia cáustica. Se você foi encontrá-lo lá... Não! Ele me encontrou num bar no lago e fomos no carro dele para lá. Eu estava de porre, estava afogando as mágoas, você sabe, por causa da Jane, com doses de tequila. Ele apareceu e pagou outra para mim. E você foi para o motel com ele? Sim, eu já o conhecia. Estive com ele alguns dias atrás e transamos. Onde foi isso? Naquele você sabe o lugar, onde nós todos vamos às vezes. Gavin, aflito, fez sinal para ela continuar. Fizemos no carro dele. Que tipo de carro? O de hoje ou o daquele dia? Porque eram dois diferentes. O de hoje, Melissa. Vermelho, eu acho. Talvez azul. Não prestei muita atenção nenhuma das vezes. Ele foi legal comigo. Ficou doido com o meu piercing do mamilo, porque é novo. Melissa deu um enorme sorriso para Gavin e levantou o top, toda orgulhosa. Legal. Na verdade, ele achava Melissa grotesca. Jamais gostou muito dela. Nunca sentiu atração por ela, mas naquele momento sentia nojo. Também começou a questionar se ela estava realmente histérica ou se tudo aquilo era uma encenação, um artifício para entrar na casa dele ou algo mais. Melissa tinha inveja de Jane e podia estar querendo um pouco de atenção, a atenção que a amiga assassinada estava recebendo. Gavin puxou o top de volta para o lugar. Você tem certeza que o cara com quem estava era Brad Armstrong, Melissa? Não acredita em mim? Eu ia andar por aí desse jeito de propósito? Era verdade. Quando foi que você ficou sabendo que esse é o cara que a polícia estava procurando? Nós fomos para esse motel, fomos para a cama. Ele estava trepando comigo quando dei uma olhada para a televisão do outro lado. Estava ligada, mas sem som, e com a foto dele na tela, enorme como Dallas. Toda a galera está à procura dele e ele está transando comigo. E o que você fez na hora? O que você acha? Tirei o cara de cima de mim, disse que tinha que ir embora, que tinha lembrado de um compromisso. Ele começou a discutir comigo, tentou me convencer a ficar. Quanto mais ele falava, mais maluco ficava. Primeiro me chamou de tesão, depois disse que eu era uma putinha cruel, depois endoidou de vez. Ele me agarrou, me sacudiu e disse que eu só ia embora depois que ele fizesse tudo o que queria fazer comigo. Melissa estendeu os braços para mostrar a Gavin as marcas roxas que começavam a aparecer. Estou dizendo, Gavin, ele ficou completamente maluco. Ele me bateu, me chamou de vagabunda safada e disse que eu era uma vagabunda safada como a Jane Camp. Essa foi a gota d'água para mim. Comecei a berrar e ele me soltou. Peguei minhas roupas e vazei de lá. Há quanto tempo foi isso, Melissa? Desde quando eu saí correndo? Sei lá, talvez 1 hora. Pedi carona para um cara numa picape e vim até onde estava o meu carro. Depois vim direto para cá e vi o carro da polícia. E estou tentando esse tempo todo falar com você pelo celular.
Finalmente lembrei do seu telefone fixo, e você já sabe o resto. Melissa olhou para Gavin com expressão de súplica. Eu estou muito mal, Gavin. Só uma dose de qualquer coisa, por favor. Já disse que não, Melissa. Ele se abaixou na frente dela. Você conversou com ele sobre a Jane? Você acha que eu sou burra? Eu não queria acabar com a Jane. Viu alguma foto dela por lá? Ele tinha os jornais. Alguma fotografia? Não, mas assim que eu cheguei lá não estava procurando nada e depois eu só pensava em escapar. Você disse que quando esteve com ele no início da semana ele parecia familiar? Já o tinha visto com a Jane? Não tenho certeza. Posso ter visto o cara só se esgueirando no meio da galera. Ele visita o site do Clube do Sexo e... Ele disse isso? Disse sim. E na outra noite ele tinha uma pilha imensa de revistas pornográficas. Ele gosta de farra. Gavin pegou o telefone sem fio e começou a apertar os números. Melissa pulou da poltrona. Para quem está ligando, Gavin? Para o meu pai. Ela arrancou o telefone da mão dele. Ele é da polícia. Eu não quero me envolver com a polícia, nada disso. Então por que veio me procurar? Eu precisava de um amigo, precisava de ajuda. Achei que você poderia me ajudar. Claro que eu não sabia que você tinha ficado careta desde a última vez que eu te vi. Nada de bebida, nada de... Estão caçando esse homem, Melissa. Gavin pegou o telefone de volta, irritado. Se foi ele que matou a Jane, ele precisa ser preso. As feições de Melissa desmoronaram e ela começou a gemer e a esfregar as mãos. Não fique bravo comigo, Gavin. Eu sei que eles têm de pegar esse cara, mas caramba! Gavin ficou com pena dela. Melissa, você veio me procurar, de todos os seus amigos, porque sabia que eu ia falar com meu pai. Lá no fundo, você queria fazer o que é certo. Melissa mordeu os lábios. Tudo bem, pode ser, mas me dê um tempo para eu jogar uns bagulhos na privada. Porque além de tudo isso, eu não vou ser presa por porte de drogas. Onde é o banheiro? Gavin apontou para o banheiro no corredor enquanto ligava para o celular do pai. Tocou 4 vezes. Ele mal ouviu o alô com a gritaria e o que parecia uma briga ao fundo. Paris? Gavin! Preciso falar com meu pai, Paris. É uma emergência. Capítulo 32. Sou Paris Gibson. Espero que vocês passem as próximas 4 horas comigo aqui na 101.3. Vou tocar para vocês músicas clássicas de amor e atender seus pedidos. As linhas telefônicas já estão abertas. Telefonem para mim. Vamos começar essa noite com o sucesso É Assim que o Amor Devia Ser. Paris desligou o telefone. As linhas telefônicas já começaram a acender. A primeira ouvinte pediu uma música romântica, já que o tema de hoje era Como nos sentimos quando nos apaixonamos. Obrigada por ligar, Andy. Sua música entra no ar logo em seguida. Obrigada. Tchau, Paris. Paris seguia sua rotina normal, apesar dessa noite não ser nada normal nem rotineira. Já fazia quase 1 hora que Dian tinha saído correndo para encontrar Gavin e Melissa Hatcher na delegacia do centro. Logo depois de falar com Gavin, Dian havia ligado para Curtis e resumido a história de Melissa. Curtis pediu todas as informações e agiu imediatamente. Vamos capturá-lo logo, disse Dian para Paris quando concluiu a conversa com Curtis. Podemos começar no bar onde ele pegou Melissa. Ela tem uma ideia aproximada do tempo que Armstrong levou de carro até o motel, de modo que isso nos dá um raio de busca. É uma área bem grande, mas não tão extensa como era antes. Paris perguntou se alguém tinha contado para Tony Armstrong esses novos acontecimentos. Dean indicou que sim, balançando a cabeça. Curtis estava com ela quando recebeu a minha ligação. O advogado deles também. Então ele abraçou Paris com força. Ele será preso logo e você vai estar segura. Esse caso vai terminar. Exceto pela lembrança do que ele fez com a Jane. Suspirou Dean com tristeza, mas a cabeça já estava a 1000, ligada na modalidade policial. Curtis disse que o carro da polícia continua aí na frente até encontrar Armstrong. Além disso,
Griggs praticamente se considera seu guarda-costas particular. Ele olhou para Stan, esquecido por um momento. Eu acho que isso inocenta você, Crenshaw. Você vai se arrepender do jeito que me tratou, Malloy. Já me arrependo. Gostaria de ter chutado seu traseiro enquanto ainda tinha uma boa desculpa. Ele beijou Paris na boca rapidamente e saiu correndo. Stan seguiu Dean para fora da sala, ofendido. Paris deixou-o ir sem dizer nada. Ia ficar emburrado, mas sobreviveria, e enquanto isso ela precisava se preparar para o programa. Podia esperar até ter mais tempo para acertar as contas com Stan, quando o humor dele estivesse melhor. Eram 10h30 e Paris ligou o microfone. Estarei de volta depois do intervalo com mais músicas. Se você quer pedir uma música ou apenas conversar, ligue para mim. Paris cortou o microfone, sentiu que havia alguém no estúdio, rodou no banco giratório. Stan estava parado logo atrás dela. Não ouvi você entrar. Eu entrei sorrateiramente. Por que, Stan? Achei que já que você e o seu namorado me consideram desagradável, devia me comportar de acordo. Era uma coisa bem típica do Stan dizer aquilo, bem infantil e impertinente. Sinto muito por você ter ficado magoado com as alegações de Dean, Stan, mas admita, por um momento você parecia mesmo um suspeito. De estupro e assassinato? Eu já disse que sinto muito. Achei que você me conhecesse melhor, Paris. Eu também pensei que te conhecia melhor, exclamou Paris, perdendo a paciência com ele. Se o seu comportamento fosse acima de qualquer suspeita, ninguém teria pensado nada disso de você. Mas, fora a acusação de assédio na Flórida, você andou mentindo a meu respeito, dizendo para as pessoas que éramos namorados. Foi só pro Marvin, ou sei lá qual o nome dele, e não com essas palavras. Não importa o que disse, Stan, você mandou o seu recado. Por que queria que alguém acreditasse nisso, que somos namorados? Por que você acha? A voz dele falhou e subitamente pareceu que ia chorar. A exibição emocional deixou Paris constrangida por ele. Eu não tinha ideia do que você sentia por mim, Stan. Bem, mas devia ter, não acha? Nunca olhei para você como, sei lá, num contexto romântico. Esses malditos óculos escuros devem ter impedido que você visse o óbvio, Paris. Stan, você só me via como um bode expiatório incompetente para o meu tio e um fresco, não é? Era uma verdade desagradável que Paris não podia negar, mas ela pediu desculpas. Me desculpe, Stan. Pelo amor de Deus, essa foi a terceira vez que você pediu desculpa, mas não está sendo sincera. Se quisesse mudar o que sente por mim, mudaria, mas você não quer. Especialmente agora que tem seu namorado de volta. Ele baba por você, não é? E você, que sempre manteve essa política de não me toque, de repente está no cio. Acho que saiu direto da cama para cá, não foi? Quando é que você vem para o trabalho de cabelo molhado? Andou se divertindo, Paris? Não é legal não ter nenhum noivo inconveniente para eliminar dessa vez? Caramba, Stan, o que você está dizendo é nojento e extremamente cruel. Ele chegou mais perto e deu um sorriso maldoso. Ah, eu feri a sua consciência? Paris teve de encolher os dedos para evitar dar um tapa nele. Você não sabe nada sobre isso e nem sobre mim. Essa conversa acaba aqui, Stan. Ela virou de frente para a mesa de controle, verificou o cronômetro, olhou para as luzes piscando nas linhas telefônicas e apertou uma. Alô, aqui é Paris. Oi, Paris, meu nome é Georgia. Olá, Georgia. Paris respirou lenta e silenciosamente pela boca para aplacar a raiva e poder se concentrar no trabalho. Andei tendo algumas dúvidas sobre meu namorado, disse a ouvinte. Paris ficou ouvindo a jovem reclamar do medo que o namorado tinha de assumir um compromisso. Durante aquele monólogo, Paris olhou para trás. Não havia mais ninguém no estúdio. Stan tinha saído sorrateiramente do mesmo jeito que entrou. Nós o pegamos,
gritou Curtis do seu cubículo no BCI. Vão trazê-lo para cá em 10 minutos. Dean encontrou o detetive na passagem estreita entre as salas. Ele resistiu? Os policiais que o prenderam pediram para o gerente do motel abrir a porta do quarto dele. Armstrong estava sentado na cama com a cabeça apoiada nas mãos e chorando feito um bebê, e ficava dizendo o tempo todo: o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz. Dean foi para a saída. Preciso contar para o Gavin. Agradeça a ele por mim. As pistas que ele nos deu reduziram consideravelmente a área de busca. E fique por perto, está bem? Gostaria que você estivesse presente nesse interrogatório. Eu pretendo estar, sim. Eu volto logo. Gavin e Melissa Hatcher estavam sentados no mesmo banco do lado de fora do BCI, onde Paris e ele tinham sentado antes. Quando foi mesmo? Ontem? Meu Deus, tanta coisa tinha acontecido nesse curto espaço de tempo com o caso, com eles. Quando a porta dupla de vidro se fechou atrás dele, Dean levantou o polegar para Gavin e Melissa. Ele acaba de ser preso. Estão trazendo para cá agora. Você fez um ótimo trabalho, filho. Estou orgulhoso. Dean pôs o braço no ombro de Gavin e deu-lhe um abraço rápido. Estou muito orgulhoso de você. Gavin enrubesceu modestamente. Ainda bem que o pegaram. Dean virou para Melissa e disse: Obrigada a você também, moça. É preciso muita coragem para se apresentar. Quando Dean chegou à delegacia de polícia, Melissa e Gavin já estavam com Curtis. Ele e alguns outros detetives escutavam o relato detalhado do tempo que Melissa tinha ficado com Brad Armstrong. Melissa parecia gostar de ser o centro das atenções, mas a aparência dela estava um horror. Então lavou a maquiagem borrada do rosto e escovou o cabelo para não ficar despontando da cabeça como as pontas de uma massa medieval. Alguém, provavelmente uma policial, havia encontrado um casaco para Melissa pôr sobre o top, que provara ser uma distração até para os detetives mais velhos. A menina ficou contente com o cumprimento de Dean, mas lambeu os lábios nervosa. Eu sou obrigada a vê-lo? Precisamos que você o identifique oficialmente como o homem que a atacou. Não foi exatamente um ataque, eu estava chapada, mas sabia o que estava fazendo quando saí do bar com ele. Você é menor de idade, Melissa, ele fez sexo com você e isso é crime. Ele também bateu em você e tentou prendê-la contra a sua vontade. Podemos mantê-lo preso sob essas acusações enquanto esperamos o relatório da autópsia de Jane, do médico legista. Sei que não será fácil para você vê-lo de novo, mas a sua ajuda é essencial. Os seus pais já chegaram? Ainda não. Eles ficaram histéricos quando eu liguei para eles, mas não tão furiosos como pensei que ficariam. Acho que imaginaram que eu também podia ter aparecido morta. O Gavin pode ficar comigo? Se você quiser. Gavin? Gavin ergueu os ombros assentindo. Claro, pai. Tudo bem então, Dr. Malloy, disse Melissa. Podem trazer o pervertido. Fico o tempo que precisarem de mim. Dean ligou para a rádio. Alô, aqui é Paris? Oi, sou eu. O simples som da voz de Dean fez o coração dela palpitar e provocou um sorriso idiota. Você perdeu o número particular que eu te dei? Por que está ligando para essa linha? Queria ver como é ser um ouvinte comum. Você pode ser um ouvinte, mas certamente não é comum. Não? Que bom. Havia um sorriso por trás da voz dele também, mas Dean logo ficou sério. Prenderam o Armstrong. Deve chegar aqui a qualquer momento. Graças a Deus. Paris ficou aliviada, mas logo sentiu um aperto no coração pela mulher dele. Você já falou com a Toni? Há poucos minutos. Ela está confusa, mas acho que ficou contente do marido ter sido capturado antes de poder machucar mais alguém. Ou a ele mesmo. A possibilidade de suicídio me ocorreu também. Você está ficando tão boa quanto eu nesse trabalho. Eu não chego nem perto. Epa, espere um segundo. Tenho de botar a vinheta da estação no ar. Ela cuidou daquilo e voltou para o telefone. Pronto, tenho alguns minutos agora. Não vou tomar seu tempo. Prometi ligar assim que soubesse de alguma coisa. E eu agradeço.
O programa agora vai ser muito mais tranquilo sabendo que ele está preso. Eu não conseguia me concentrar e toda vez que atendia uma chamada, prendia a respiração com medo de ser ele. Agora não precisa mais se preocupar, querida. E o Gavin está com você? Está fazendo companhia para Melissa. O que ele fez foi maravilhoso, hein? Eu achei. Eu também. Demonstra maturidade e noção de responsabilidade. E confiança em você, Dean. Essa foi a conquista mais significativa. Depois de alguns desvios, acho que agora ele está no caminho certo. Eu tenho certeza disso. E por falar em jovens rebeldes, Lance Ray Fisher foi libertado. Estou pensando em contratá-lo, sabia? O quê? Paris riu do susto de Dean. Nunca trabalhei com um produtor, apesar de a administração ter me oferecido um. Seria uma boa maneira de Lance aprender, ter alguma experiência. E o que o Stan vai achar disso? Não cabe a ele decidir. Alguma reação pelo que aconteceu mais cedo? Paris hesitou e depois disse: ele está mal-humorado, mas vai superar. Dean já tinha coisa demais na cabeça para Paris contar sua mais recente altercação com Stan. Tinha sido perturbadora, depois de tudo que foi dito. Será que os dois podiam reparar os estragos e estabelecer um relacionamento de trabalho confortável? Era pouco provável. No entanto, a perspectiva de uma dissidência no local de trabalho não a incomodava como teria acontecido uma semana antes. Então, a vida dela existia em função do trabalho. Qualquer coisa que afastasse seu emprego provocava um efeito profundo nela, porque era tudo o que tinha. Mas isso agora tinha mudado. Como se seguisse os pensamentos de Paris, disse Dean: quero passar a noite com você hoje. A declaração evocou lembranças dos momentos breves mais preciosos que eles tiveram aquela noite na cama e provocou um calor que percorreu todo o corpo de Paris. Eu devo desligar quando os ouvintes dizem coisas como essa, sabia? Dean deu uma risadinha. É o que eu quero, mas não sei quanto tempo vão precisar de mim aqui. Faça o que tem que fazer, Dean. Você sabe que eu compreendo. Eu sei, disse ele suspirando. Mas a noite de amanhã vai demorar muito para chegar. Paris sentia a mesma coisa. Com todo o profissionalismo possível, ela disse: ouvinte, quer fazer seu pedido? Quero sim. Então diga, estou ouvindo. Quero que você me ame, Paris. Ela fechou os olhos, prendeu a respiração e disse com suavidade e firmeza ao mesmo tempo: eu te amo. Eu também amo você. John Rondeau preferiu subir de escada em vez de esperar o elevador. Suas trocas de e-mails com outro policial da polícia de Atlanta revelaram uma informação nova sobre Stan Crashaw e ele estava ansioso para contar para Curtis. Não queria enviar por e-mail nem dar a notícia por telefone. Rondeau queria falar pessoalmente com o detetive. Mas, quando chegou ao BCI, encontrou uma grande agitação. Pelo número de pessoas correndo de um lado para o outro, podia ser meio-dia em vez de mais de meia-noite. Uma polícia feminina passou apressada por ele. Rondeau segurou o braço dela e a fez parar subitamente. — O que é que está havendo aqui? — Por onde é que você andou? Disse ela, franzindo a testa e puxando o braço. — Pegamos o Armstrong. Já vão trazê-lo para cá. Rondeau avistou Dean Malloy conversando com Tony Armstrong e um homem de terno cinza que tinha a palavra advogado carimbada nele todo. Encontrou Curtis no seu cubículo, curvado sobre o telefone, esfregando a palma da mão no cabelo curtinho. — Não, senhor juiz, dizia Curtis. Ele não confessou, mas há muitas provas circunstanciais apontando para ele. Esperamos que a autópsia produza algum DNA, apesar do corpo ter sido lavado. Curtis parou de falar e parecia que tinha sido interrompido. Esfregou a cabeça mais rápido. Eu sei bem que os testes de DNA demoram muito, mas talvez quando Armstrong souber que estamos examinando o dele e ver se combina, ele desembuche. Certamente, senhor juiz, é claro que sim, logo que soubermos mais alguma coisa. Meus pêsames mais uma vez para a senhora Kemp. Boa noite, senhor juiz. Curtis desligou.
Ficou olhando para o telefone por alguns segundos, depois para Rondeau. — Que é que foi? Rondeau mostrou a pasta que tinha na mão. — Stan Crashaw. O cara tem um comportamento fora do padrão desde o colégio. Levantar a saia das meninas, exibição indecente, leitura interessante. Eu sei disso, mas ele não é o Valentino. Então o que faço com isso? Jogo fora? Curtis ficou de pé, puxou os punhos da camisa com monogramas e alisou a gravata. Deixe na minha mesa. Alguém devia dar uma espiada nisso. Uma súbita mudança no ambiente indicou que alguma coisa importante estava acontecendo fora das paredes do cubículo de Curtis. Rondeau saiu atrás dele, e os dois foram para o centro do BCI. Rondeau reconheceu o Dr. Brad Armstrong pelas fotos de família tiradas do CD. De um lado e de outro havia 2 policiais uniformizados. Algemado, Armstrong estava de cabeça baixa, parecia um homem derrotado. Foi levado para uma sala de interrogatório. Malloy, o advogado, e Tony Armstrong também foram para a sala. O último a entrar foi Curtis, que fechou a porta. Rondeau, sentindo-se rejeitado, batia a pasta na mão dele. Se Curtis achava que tinha capturado Valentino, talvez devesse simplesmente deixar o assunto para lá e esquecer Stan Crashaw. Mas e se depois de interrogar Armstrong, Curtis percebesse que tinham prendido o cara errado? E se o resultado da autópsia deixasse dúvida, ou até refutasse as provas circunstanciais contra ele? E se o seu DNA não combinasse com nenhuma das amostras coletadas dos restos de Jane, se é que iam conseguir fazer isso, já que seu corpo tinha sido lavado quimicamente? Rondeau tomou uma decisão e saiu apressado do BCI. Quando passava pela porta dupla, avistou Gavin Malloy e uma menina sentados juntos no banco do vestíbulo. Não os tinha visto quando chegou. Da escada virara à direita para entrar no BCI. Os dois estavam sentados à esquerda da escada. Ao som das portas se fechando, a menina virou para ele. Que merda! Não sabia o nome dela, mas a tinha visto inúmeras vezes. Se ela o reconhecesse, estaria ferrado. John Rondeau correu para a escada. — Ih, Gavin, quem é aquele cara? — O quê? Os últimos dias tinham sido pesados para ele. Gavin cochilava, com a cabeça encostada na parede. Melissa cutucou o braço dele. — Depressa, olhe! — Aonde? Gavin levantou a cabeça, abriu os olhos sonolentos e olhou para onde Melissa apontava. Através do corrimão de metal da escada, ainda viu de relance a cabeça de John Rondeau logo antes de chegar ao patamar de baixo e desaparecer. Ah, o nome dele é John Rondeau. Ele é policial? Sim, crimes de informática, resmungou Gavin. Foi ele que dedurou o clube do sexo. Sério? Porque eu já vi esse cara em algum lugar. Na verdade, acho que já até transei com ele. Maravilha, pensou Gavin. Se ela lembrasse que Rondeau era alguém que saía e transava com adolescentes e desce com a língua nos dentes, Rondeau podia pensar que ele, Gavin, o tinha dedurado. Não pode ser, Melissa. Ele é aquele tipo de cara comum que sempre lembra alguém. Não era uma boa explicação, mas Gavin não conseguia pensar em outra coisa. Melissa ficou pensativa. Acho que teria que ver o pau dele para ter certeza, mas eu poderia jurar que... Então, eles ouviram o som que indicava a chegada do elevador. Viraram a tempo de ver um casal bonito e bem vestido. Melissa se levantou. — São seus pais? Perguntou Gavin, surpreso de ver que os dois eram tão apresentáveis e respeitáveis. Melissa foi andando desajeitada ao encontro deles com suas sandálias plataforma, puxando constrangida a saia curta para baixo. — Oi, mãe, oi, pai. A chegada deles não poderia ser em melhor hora. Gavin não queria mais saber de Rondeau, e isso incluía até falar sobre ele. Odiava ser o guardião do segredinho sujo do policial, mas a lembrança da ameaça contra seu pai faria com que Gavin levasse aquele segredo para o túmulo. Capítulo 33. Perdão, Tony. Eu sinto muito. Você é capaz de me perdoar? O Dr. Brad Armstrong parecia mais preocupado com a opinião da mulher
do que com as sérias alegações feitas contra ele que potencialmente poderiam lhe custar a vida. Apelava melancólica e pateticamente para a mulher, sem prestar muita atenção na polícia. Vamos resolver isso primeiro, Brad. Teremos muito tempo depois para falar de perdão, tá bom? Tony estava sendo estoica, com a voz calma, o que era incrível diante da provação pela qual teria de passar. Devia ter se enrolado com o equivalente emocional da melhor fita adesiva para não desmoronar, e permanecia intacta. Dian meneou a cabeça para ela como se dissesse: segure as pontas. Quando Tony saiu da sala de interrogatório, deixando o marido sozinho com ele, o advogado e Curtis. Curtis identificou todos ali presentes para constar na gravação. Depois começou a contar para Brad Armstrong tudo o que sabiam sobre ele e por que o consideravam suspeito de ter sequestrado e assassinado Jane Camp. Eu não sequestrei aquela menina. A negação fervorosa não impressionou Curtis. Vamos chegar lá. Primeiro vamos falar daquela vez em que você molestou Paris Gibson. Armstrong fez uma careta. Estou vendo que se lembra desse incidente, observou Curtis. Você tem raiva da senhorita Gibson até hoje, não é? Ela fez com que me demitissem de um emprego lucrativo. Você não nega ter passado a mão nela? Brad abaixou e balançou a cabeça, indicando que não. Responda em voz alta para o gravador, por favor. Não, eu não nego isso. Ligou para o programa dela no rádio recentemente? Não. Já ligou para lá alguma vez? Posso ter ligado. Se eu fosse você, Sr. Brad, não me esquivaria da parte fácil, aconselhou Curtis. Já ligou para ela alguma vez com o programa no ar, sim ou não? O dentista levantou a cabeça e suspirou. Sim, eu telefonei para ela. Disse uma grosseria e desliguei depois. E quando foi isso? Ah, faz muito tempo, logo depois que nos mudamos para Austin e descobri que Paris tinha um programa de rádio. Ridículo. E foi só essa vez? Perguntou Dean. Só essa vez, eu juro. Você sabia que havia um envolvimento da senhorita Gibson com o Dr. Malloy e um homem chamado Jack Donner? Dean olhou para Curtis e já ia perguntar de onde tinha saído aquela pergunta, mas Armstrong respondeu sem lhe dar chance. Saiu no noticiário em Houston. Então, Dean entendeu a validade da pergunta do detetive. Valentino tinha dito que a morte de Jack pesava na consciência deles, indicando que conhecia aquela história. De onde você telefonou para ela? Da minha casa, do meu celular. Não lembro, mas certamente nunca telefonei para falar de Jane Camp. Curtis já sabia que não havia nenhuma ligação para a estação de rádio nos registros de telefone celular ou da casa de Armstrong, mas só tinha pedido essa informação dos meses anteriores. Armstrong podia estar dizendo a verdade ou podia ter usado um telefone público para fazer as ligações de Valentino, ou então talvez tivesse usado um celular que não podia ser rastreado. Curtis perguntou se ele tinha disfarçado a voz quando ligou. Não, nem precisava. Ela jamais reconheceria minha voz. Nós só tínhamos nos visto naquele dia. Você se identificou para ela, Dr. Armstrong? Perguntou Curtis. Não, eu só disse vai se fuder ou algo parecido e depois desliguei. De onde tirou o Valentino? Brad olhou para o advogado dele, depois para Dean, como se pedisse uma explicação. O quê? Valentino, repetiu Curtis. As notícias citavam as ameaças por telefone a Paris Gibson como o elemento-chave no caso, mas tinham omitido o nome da pessoa que ligava para evitar os confessores crônicos que embaralhavam a investigação com pistas falsas. Você escolheu esse nome por causa do ator dos filmes mudos? Perguntou Curtis. Ou porque 72 horas? Tirou esse prazo do nada? Por que não 48? Que se aproximava mais do que realmente aconteceu, não é mesmo? Armstrong virou para o advogado. Do que é que esse cara está falando? Deixa para lá, falaremos disso depois, disse Curtis. Falemos sobre Jane Camp. O que foi que aconteceu? Com o advogado monitorando bem de perto cada palavra,
Armstrong admitiu que frequentava o site do Clube do Sexo e que acabou se tornando um de seus membros, indo aos locais específicos de reunião. Eu inventava algum motivo para sair de casa. Você mentia para sua mulher. Mas isso não é crime, disse o advogado. Fazer sexo com menores de idade é crime, acusou Curtis. Quando encontrou Jane pela primeira vez, Sr. Armstrong? Não me lembro da data exata. Uns 2 meses atrás, talvez. E em que circunstâncias? Eu já sabia quem ela era. Já tinha visto de longe, feito perguntas e descobri que o apelido que ela usava no site era Gata de Botas. Li as mensagens que ela deixava nos fóruns, sabia que era ela. Armstrong gaguejou e refez a frase. Eu sabia que ela era sexualmente ativa e que se dispunha a fazer qualquer coisa. Ou seja, ela era uma presa para predadores como você. O advogado ordenou que Brad não respondesse. Curtis fez um gesto desconsiderando a afirmação e quase se desculpando. Na noite que conheceu Jane, fez sexo com ela, Dr. Armstrong? Eu fiz. Jane Camp tinha 17 anos, esclareceu o advogado. Recém-feitos, disse Curtis. Com a voz angustiada, Armstrong disse: Vocês precisam entender que essas meninas estavam lá para isso. Estavam à procura disso. Nunca tive que forçar nenhuma delas a fazer sexo comigo. Na verdade, uma delas, não Jane, uma outra, cobrou $100 por 5 minutos do tempo dela. Depois, foi direto para o seu próximo cliente. Disse que estava juntando dinheiro para comprar uma bolsa Vuitton. E você tem provas disso? Ah, claro. Ela me deu um recibo, respondeu Armstrong sarcasticamente. Curtis não achou graça nenhuma e continuou impávido. Dean acreditava que o dentista estava dizendo a verdade sobre a prostituição, porque coincidia com o que Gavin havia contado. Curtis continuou o interrogatório. Na noite em que conheceu Jane, onde fez sexo com ela? Num motel. No mesmo que o encontramos hoje? Ele fez que sim com a cabeça. Eu mantenho um apartamento permanente lá. E você aluga esse apartamento com esse propósito? Não responda, instruiu o advogado. Você tirou fotos de Jane, Dr. Armstrong? Perguntou Curtis. Fotos? É, fotografias. Com um tema diferente daquelas que tira da sua família nas férias? Acrescentou o detetive secamente. Pode ser, eu não me lembro. Curtis semicerrou os olhos, focalizando bem o dentista. O seu antro de perversão está sendo vasculhado nesse exato momento, doutor. Por que não nos conta o que podemos encontrar e economiza o nosso tempo? Eu tenho várias revistas pornográficas, vídeos, tirei fotos de mulheres de vez em quando. Por isso pode ser que... Sim, deve ter fotos da Jane lá. Você revelou essas fotos lá no seu quarto escuro improvisado? Armstrong pareceu sinceramente confuso. Não, eu não sei revelar filmes. Então onde mandou revelar suas fotos de mulheres? Mandei um filme para um laboratório fora da cidade. Qual laboratório? Não tem nome, é só um número de caixa postal. Posso dar esse número. Eu vou adivinhar. É um lugar que revela filmes que atende a clientes especializados como você. Envergonhado, Brad meneou a cabeça. Não uso muito, mas já usei. As respostas de Armstrong para aquela linha de perguntas eram inconsistentes em relação ao que Jane contara para Gavin sobre a paixão que o seu novo namorado tinha por fotografia. Ou ele estava dizendo a verdade, ou mentia muito bem. Curtis deve ter pensado a mesma coisa, porque deixou esse assunto de lado por um tempo e perguntou sobre a última vez que Armstrong havia visto Jane. Foi há 3 noites. Acho que foi na noite em que ela desapareceu. E aonde foi que a viu? Num lugar à beira do Lago Travis. Você foi até lá com o propósito específico de encontrá-la? Fui, respondeu Armstrong antes do advogado poder aconselhá-lo a não fazer isso. Armstrong viu tarde demais a mão do homem levantada. Não é crime marcar e comparecer a um encontro? Disse Brad para ele. O advogado virou para Curtis. Só estou concordando que o meu cliente entre em detalhes aqui
porque ele nega veementemente ter tido qualquer coisa além de contato físico com essa vítima, que era adulta e tinha consentido. Isso não pode ser considerado uma confissão de qualquer alegação de sequestro ou assassinato. Curtis assentiu com a cabeça e sinalizou para Armstrong continuar. Jane estava à minha espera no carro. Que horas eram? Perguntou Diane, lembrando que Gavin tinha dito que ele também havia estado no carro de Jane e que ela parecia estar esperando outra pessoa. Não lembro exatamente, disse Armstrong. Por volta das 10, talvez. O que vocês fizeram no carro dela? Perguntou Curtis. Fizemos sexo. Tiveram uma relação sexual? Felação. Você usou camisinha? Usei. E depois, o que aconteceu? Eu queria ficar mais um tempo com ela, mas ela disse que tinha o que fazer. Acho que estava esperando outra pessoa. Quem? Outro homem. Insistiu para eu ir embora, mas prometeu encontrar comigo na noite seguinte no mesmo lugar, à mesma hora. Quando saí, ela ficou no carro ouvindo um CD. Fui lá na noite seguinte, mas ela não estava. Só fiquei sabendo que havia desaparecido quando li no jornal e vi a foto dela. Por que não se apresentou, então? Perguntou Curtis. Tive medo, você não teria? Eu não sei. Você que me diz, eu teria? Eu tinha violado os termos da minha condicional. Uma menina com quem eu tinha feito sexo algumas vezes estava desaparecida. Ele ergueu os ombros num gesto de impotência. É só fazer as contas. Curtis deu um sorriso de desprezo. Eu já fiz, Dr. Armstrong. Pelos meus cálculos, você queria mais de Jane do que ela estava disposta a dar naquela noite. As coisas ficaram violentas. Você tende a se tornar um homem violento quando a mulher não dá o que você quer na hora que você quer. Não é verdade? Às vezes eu fico com raiva, mas eu estou tratando disso. Não com a rapidez necessária. E nesse meio tempo, a sua raiva levou a melhor e, sem se dar conta, você acabou estrangulando Jane. Talvez ela tivesse morrido naquela hora mesmo. Talvez tivesse apenas perdido a consciência e morrido mais tarde. Em todo caso, você entrou em pânico, levou-a para aquele belo quarto naquele seu motel vagabundo e ficou imaginando o que ia fazer com ela. Mas no fim, rolou o corpo dela para dentro do lago. Rastejou para o seu esconderijo e pediu a Deus para não ser acusado da morte dela. Foi isso, doutor? Não. Eu juro que não a forcei a fazer nada e não a matei, de jeito nenhum. O advogado massageava os olhos como se pensasse de que maneira ia construir uma defesa com as negações frenéticas do seu cliente. Curtis parecia sério e obstinado, como um índio de tabacaria. Não acho que o senhor fez isso intencionalmente, disse Diane calmamente. Armstrong virou para ele com a expressão desesperada de um homem que está se afogando à procura de um salva-vidas. O papel do policial bonzinho coube a ele porque desempenhava bem. Curtis era o durão. Nos minutos seguintes, Diane seria o melhor amigo de Brad Armstrong e sua única fonte de esperança. Diane cruzou os braços sobre a mesa e chegou o corpo para frente. Você gostava da Jane, Brad? Não se importa que eu te chame de Brad, não é? Não, claro que não. Você gostava dela? Como pessoa, quero dizer? Para ser sincero, não muito. Não me entenda mal, ela era maravilhosa. Subitamente cauteloso, Brad olhou de lado para o advogado. Sensual e liberal, disse Diane. O tipo de menina que todos queríamos namorar no colégio? Ela era exatamente assim, mas eu não gostava particularmente da personalidade dela. E por que não? Como a maioria das meninas bonitas, ela era presunçosa e egocêntrica, tratava as pessoas como se fossem lixo. Ou se fazia do jeito dela, ou não tinha conversa. Ela o rejeitou alguma vez, doutor? Só uma. Por outro cara? Brad balançou a cabeça. Não, ela disse que estava com TPM, que não estava com vontade. Diane sorriu para ele como amigo. Ah, nós todos já passamos por isso. Então Diane recostou na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e o sorriso foi substituído pela testa franzida. Brad, o problema é que a maioria dos caras superaria isso.
Teriam alguma frustração e talvez uma discussão mais séria. Mas depois de um tempo, o cara normal tomaria uma cerveja ou duas, assistiria um jogo, talvez até encontrasse uma menina mais dócil. Mas você, meu amigo, você reage mal à rejeição, você não tolera isso e acaba tendo que revidar, não é? Brad engoliu em seco e balbuciou. Às vezes. Como fez essa noite com a Melissa Hatcher? Eu não tive tempo de conversar com o meu cliente sobre Melissa Hatcher, disse o advogado. Por isso não posso permitir que ele fale sobre ela. Ele não precisa dizer nenhuma palavra, disse Diane ao advogado. Eu vou conversar com ele. Sem esperar a permissão do advogado, Diane continuou. Essa menina anuncia mercadoria. Ela fez propaganda para mim, para o sargento Curtis aqui, para todos os detetives dessa unidade. Qualquer homem traduziria o que ela veste como venha me pegar. Então, como é que pode me acusar de... Não diga uma palavra, avisou irritado o advogado de Brad. Diane ignorou o advogado e continuou prestando atenção apenas em Brad. Infelizmente para você, Brad, o estado do Texas pode acusá-lo. Se você penetrar o seu órgão sexual, a boca ou o ânus de uma criança, isso se chama violência sexual com agravante, correto? Perguntou Diane para o advogado, que assentiu com a cabeça. Quantos anos tem Melissa? Perguntou Brad. 16 até fevereiro, respondeu Diane. Ela afirma que vocês tiveram contato e relação sexual. Mas e se foi de comum acordo? Perguntou Armstrong, parecendo não ouvir os conselhos do advogado, que pedia para ele não dizer nada. Não importa, disse Curtis. Você é um criminoso sexual condenado. Segundo o capítulo 62, isso torna o que você fez indefensável. Armstrong pôs as mãos na cabeça. Sua condenação anterior por ato indecente com uma menor de idade foi um delito de 3º grau. Esse é o máximo, Brad. É crime de 1º grau, afirmou Diane. Sem falar de assassinato, que é um crime capital, ecoou Curtis. Sem reagir a essa afirmação, Diane continuou. Você pagou muito caro pelo seu comportamento impróprio e ilegal. Perdeu alguns empregos, o respeito dos seus colegas, está correndo risco de perder a sua família. Os ombros do homem subiram e desceram com um soluço profundo. Mas, apesar das consequências graves do seu comportamento inaceitável, você não parou. Eu tentei, cara, eu tentei, exclamou Brad. Só Deus sabe que eu tentei. Pode perguntar para Tony, ela vai te dizer. Eu a amo meus filhos, mas eu não consigo me controlar. Diane chegou para frente de novo. É exatamente aí que eu quero chegar. Você não consegue evitar. Melissa deixou você tão excitado essa noite que quando ela disse não, você perdeu o controle. Você a agarrou, sacudiu, estapeou. Você não queria, mas não conseguiu controlar o impulso, mesmo sabendo o quanto ia se arrepender dos seus atos mais tarde. O seu desejo de dominar sexualmente essa menina mandou sua consciência e o seu bom senso para o inferno. Tinha que possuí-la, só isso. Nada mais importava. Nem o castigo que teria de enfrentar quando fosse pego, não é, Brad? Nem o seu amor por Tony e pelos seus filhos foi capaz de impedir você. É uma compulsão que você não aprendeu a controlar. Por isso fez aquilo com Melissa esta noite e com Jane. Não responda, disse o advogado. Diane abaixou a voz mais um tom e falou com Armstrong como se os dois fossem as únicas pessoas naquela sala. Tenho uma ideia bem clara do que aconteceu há 3 noites, Brad. Ali estava uma menina sexy e desejável que você pensava que gostava de você como você gostava dela. Ela se encontrava regularmente com você e você pensava que era só com você. Naquela noite ela fez você gozar. E é maravilhoso, mas você sabe que ela não está sendo sincera. Você sabe que ela é uma mentirosa, que te provoca sem piedade. Você sabe que ela está esperando o seu novo interesse aparecer para substituir você. Quando exige dela uma explicação, ela diz para você sumir.
Você fica com ciúme, possessivo, e ela não suporta mais as suas reclamações. Acreditou mesmo que ela desistiria dos outros homens por você? Pobre idiota iludido. Você fica furioso e pensa: quem é que essa garota pensa que é para me tratar desse jeito? Telefonando para Paris Gibson e falando de mim no rádio. Quem ela pensa que é? Os olhos de Dean hipnotizavam o suspeito. Quando entrou no carro da Jane naquela noite, quando acho que você ainda não tinha planejado o sequestro e o assassinato, só planejava confrontá-la e acertar as contas com ela, esclarecer tudo. Quem sabe, talvez, se ela não tivesse debochado de você, acabasse acontecendo exatamente isso. Mas Jane riu da sua cara, não foi? Ela te castrou fazendo pouco de você. Te insultou de um jeito que você não podia tolerar. Aí você perdeu o controle. Queria puni-la. E foi o que fez, não é, Brad? Criou um castigo de violência sexual que combinava com o que ela tinha feito com você. Você a machucou até resolver que tinha se vingado. Deixou para lá o prazo que tinha dado para Paris e a estrangulou até a morte. Armstrong olhava para Dean horrorizado, chocado. Virou para Curtis, cuja expressão continuava fria e imutável. Então, cruzou os braços em cima da mesa e apoiou a cabeça neles. Com a voz atormentada e entrecortada, ele gemeu. Ai, meu Deus, meu Deus! Curtis e Dean atenderam ao pedido do advogado de ficar um tempo sozinho com seu cliente e saíram da sala. Continua.